Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil, de Direito do Consumidor, e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre uma decisão importante do STJ dos últimos dias no julgamento do RESP 2.123.047 de São Paulo, na quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Esse julgamento abre um precedente importante para situações que envolvem abuso sexual na infância e na adolescência. Vamos entender como é que funciona as questões tratadas nesse julgado e quais as mudanças que esse julgado pode trazer com relação a essas situações que envolvem abuso sexual na infância e na adolescência. O que acontece? Quando a gente estuda o direito civil, a gente estuda um instituto chamado de prescrição. A prescrição é a perda da pretensão de um direito pela inércia de seu titular e o decurso do tempo. O que significa isso? Todos os direitos no nosso sistema jurídico, ou pelo menos a grande maioria dos nossos direitos, existe um prazo para você poder reclamar sobre esses direitos. Por exemplo, tem prazos de 1 ano, tem prazo de 2 anos, tem prazo de 3 anos. A ação, por exemplo, de cobrança de dívida, o prazo é de 5 anos para se reclamar com relação a uma dívida. E no caso das ações indenizatórias, o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º do Código Civil, traz aí um prazo de 3 anos para se exercer a pretensão de um direito com relação a qualquer tipo de indenização que a pessoa tenha a necessidade de ajuizar uma ação com relação a isso, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa é incapaz ou menor de idade, esse prazo prescricional de 3 anos, ele não corre. A legislação, de certo modo, protege o incapaz até que ele complete a maioridade civil, que hoje no Código Civil é aos 18 anos. Então, tecnicamente, a partir dos 18 anos, a pessoa teria 3 anos para poder ajuizar uma ação com relação à reparação indenizatória de qualquer tipo de situação, inclusive essas que envolvem abuso sexual na infância ou na adolescência. O que o STJ decidiu nesse caso e que pode trazer uma repercussão extremamente interessante para essas situações que envolvem o abuso sexual na infância e na adolescência. Um caso de uma mulher que com 34 anos entrou na justiça para poder pedir uma reparação por indenização pelos abusos sexuais sofridos pelo padrasto dela no período em que ela tinha de 11 a 14 anos de idade, e que os efeitos desse abuso sexual que ela sofreu só foram agora percebidos aos 34 anos de idade dessa mulher. Então ela entrou na justiça contra esse padrasto, a justiça da primeira instância entendeu que havia ocorrido o fenômeno da prescrição, já que 34 anos é praticamente 15 anos, né, depois dela ter completado a sua maioridade civil, mas o STJ mudou o entendimento da primeira instância, entendendo que, como se trata de uma situação que envolve abuso sexual na infância ou na adolescência, cabe à pessoa comprovar nos autos em que momento surgiu os efeitos, né, desse abuso sexual. E isso, teoricamente, pode surgir a qualquer momento da vida da pessoa na fase adulta, e não só no prazo prescricional dos 3 anos aí depois da maioridade civil, né, depois que a pessoa completa os 18 anos. Então, esse processo, essa decisão do STJ abre um precedente extremamente importante nesses casos de abuso sexual infantil, em que as pessoas muitas vezes demoram para perceber os efeitos daquele abuso, às vezes demora 5, 10, 15 anos, às vezes demora até mais para descobrir os efeitos do abuso sexual, e se ela conseguir comprovar nos autos que aqueles efeitos daquele abuso sexual se perpetuaram depois de muitos anos da sua maioridade civil, ela vai conseguir, através de uma ação judicial, reconhecer essa situação e pedir indenização por dano moral ou material também com relação a esses abusos cometidos por alguém. Então a gente tem aí um precedente importante que tende a retrazer ou a rediscutir uma série de ações que envolvam abuso sexual na infância e na adolescência. Inclusive muitas pessoas que provavelmente deixaram passar
não quiseram discutir mais essa situação, podem ser beneficiadas por esse novo posicionamento do STJ, já que se ficar comprovado nos autos de que os efeitos do abuso sexual aconteceram muito tempo depois do prazo prescricional, e isso pode ser discutido numa ação judicial, isso vai fazer com que muitas pessoas que talvez, né, se calaram ou até desistiram de discutir judicialmente um abuso sexual na infância possam tomar essa medida a partir agora desse precedente do STJ. Isso é o que a gente chama no direito civil de accionata. É uma situação em que você começa a contar o prazo da prescrição não a partir do momento do evento danoso, mas sim a partir do momento em que os efeitos daquele evento danoso começam a produzir problemas, por exemplo, na pessoa, né? Então, para o STJ, eles entenderam que a partir dos 34 anos de idade dessa mulher é que começou a contar o prazo prescricional para que ela possa pedir reparação com relação aos abusos cometidos por esse padrasto. Então fica aí essa dica desse julgado, é o RESP 2.123.047 de São Paulo, julgado pela 4ª turma do STJ, em que o relator é o ministro Antônio Carlos Ferreira. Vale a pena dar uma lida nesse julgamento, que esse julgamento é um julgamento extremamente importante para o direito civil.